Tava Antes, então, antes ele quase não se comunicava, né? Era muito difícil, porque ele chorava, ele se batia, e eu tinha que dar banho nele, abraçar ele, agradava. O pai dele ficava desesperado, eu falava, não, a gente tem que conseguir. E eu até falei na época com você no curso que a maioria das vezes, depois de muito sofrimento, eu entendia o que ele queria. Hoje não, hoje ele tudo olá, bem, eu estava acompanhando. eu vi que você estava assistindo, tudo bom? Como é que está o Kid Kayak? É assim que pronuncia? Kid Kaique. Kaique, olha, Kayak, rapaz. Várias pessoas confundem, aí inclusive no atendimento dele chama Kid KYCK, nem pronuncia nenhum nome. Aí a gente já sabe que é ele. Até ele ouve Kid, ele corre, que ele já sabe que é a vez dele. Ele nem ouve o Kaique, porque nunca sai direito o Kaique. Eu só conheço ele de Kid também. Eu falei, Wesley, pergunte o nome do filho dela, que eu sei que é com K, mas eu não tô lembrando de jeito nenhum. Aí quando ele falou, aí você falou que era. Aí eu falei, eu lembrei Kid Kayak, só que eu falei Kid Kayak, rapaz. É E Kid eu tô Kaique. descentralizada. Bom, pessoal, agora. Hã? O nome mais marcante. Verdade, eu nunca, dificilmente eu esqueço o nome, né? E o nome mais marcante ia ser difícil, é difícil também, né? Acabei que esqueci. É Certo. raro. Agradeço, né, por ter aceitado, fiquei muito feliz, né, por ter. Você é de Manaus, não é isso? Eu sou do Pará, mas eu moro em Manaus há 15 anos. Tá Então, vendo? a minha vida. Eu lembrei a cidade. Eu lembrei a cidade, ponto para mim, então. Eu moro em Manaus há 15 anos já. Eu lembrava a cidade, eu Tenho só lembro. mais vida aqui do que lá. Que legal. Então, me conte um pouco assim sobre você, sobre a sua história, né? Como eu falei lá, mãe do Kid, né? Kid Kaique. Kid Kid Kaique. Kaique. Isso. Vou bater um papo com a Francenilda para ela contar como foi que ela ajudou o filho dela a se comunicar. Como você já sabe, eu peço que ela se apresente e também conte como foi esse processo do diagnóstico, né, do Kid. Eu vou chamar carinhosamente de Kid. Sim, é o mais fácil. A maioria chama o Kaique só em casa, né? Fora de casa é Kid, o tempo todo Kid. Porque o Meu. pai dele é Kid, então em casa a gente chama de Kaique, porque senão vai ser dois Kids e vai confundi-lo. Que a gente Entendi. nunca quer confundir ele. Ou a gente chama Kid Kaique ou chama só Kaique para não confundi-lo. Entendi. Eu me chamo Francenilda Rodrigues, sou a mãe do Kid Kaique. Quando eu estava com 8 meses de grávida, ele já apareceu aqui. Não, agora não. Ó, tá aí, ó. Diz Kid. oi. Oi! Vai Olha. lá que a mamãe tá falando aqui, tá? Ele não gosta de filmagem, né, de celular, ele só gosta de selfie. Selfie porque ele se olha, ele gosta de espelho, então no selfie, Ele se eu, vê. eu filmo, eu filmo para a escola, a maioria assim, no selfie, porque ele se vê, aí ele faz. Porque se for o contrário, a câmera, ele se recusa a fazer atividade, todas as vezes. Então é assim, com 8 meses eu tive sintomas de Zika vírus, aí aqui na minha cidade tem um acompanhamento das mulheres, que é um estudo, na verdade, né, das mulheres grávidas, que na época que eu estava grávida, várias crianças que nasceram, que as mães tiveram Zika, nasceram com microcefalia, então ele foi para um estudo da Universidade Federal do Amazonas, e funciona lá no Hospital Tropical. Aí eu fui, só que o meu teste foi negativo, mas ainda assim fizeram acompanhamento. Então, desde bebezinho, de 0 a 2 anos, esse projeto ele acompanha as crianças que nasceram, tanto os que deram negativo, como os que procuraram e deram positivo. E aí foi lá que eu já tinha percebido desde bebê que ele era diferente. E eu comentava com a minha mãe que ele era diferente do outro filho, que eu tenho um filho que agora vai fazer 12 anos, Kid. Tá te puxando. Ele quer passear, esse horário ele passeia com o pai, vai lá com o pai. Ele quer te levar pra passear. Ele quer me levar. Aí ele pegou, né? Ele já veio aqui se mostrar. Aí ele ficou sendo acompanhado de 0 a 2 aninhos. Quando ele chegou lá aos 6 meses, porque assim, o Kid Kaique até um ano de idade ele se desenvolveu como qualquer outra criança. No início ele mamava, ele me olhava, mas assim, eu achava que ele era surdo, porque nós conversávamos com ele e ele não dava uma resposta. Com 6 meses ele começou a balbuciar,
Papá, mamá, Adi, que era a minha sobrinha que morava comigo, Iti, que era o pai dele, Kid. Eu já mostrei ele, amor, já. Aí ele, quando foi depois pro 8º mês, ele já começou a não falar mais nada. Como essa minha sobrinha tinha viajado, então todo mundo achava que era com saudade dela. Eu falava, não é, porque ele viu ela por foto, então não demonstrou nenhum sentimento, então não era daquilo, né? Aí a médica já começou a me falar, mãezinha, me preocupa muito essa fala dele, que ele não fala. Eu falava, mas meu outro filho falou com 2 anos, e ele nunca falou como bebê. Já começou a falar o português normal, na norma culta, então eu não me preocupava, porque eu achei que ele ia caminhar na mesma linha, né? Aí ela disse, não, a partir de agora você vai procurar todos os especialistas, você vai levar ele na fono, na psicóloga, no otorrino, no oftalmologista, em todos os especialistas. Você tem plano de saúde, então você vai fazer um acompanhamento de 3 meses e nós vamos fechar um diagnóstico, porque eu tenho a minha suspeita, mas como ele é muito pequeno, eu posso dar um laudo que não seja verdadeiro, né? Pela experiência dela, inclusive ela foi muito, assim, legal conosco, porque eu sabia que ele era diferente, mas eu não sabia por que ele era diferente. E como nós não tínhamos ninguém na família, nem minha, nem do meu marido, com autismo, então a gente não tinha noção. Nós conhecíamos, inclusive, pessoas autistas próximos a nós, da natação, do meu filho mais velho, de círculo de amizade, nós conhecíamos, né? Mas aí os autistas que nós conhecíamos eram autistas do grau muito, muito alto, né? Eram aqueles que não conseguem se sociabilizar. E como ele sempre foi um bebê muito carinhoso, de gostar de abraçar, de cheirar, só tocar, porque ele não consegue. Agora ele já consegue jogar beijo, ele faz ele já consegue fazer isso. Antes ele não conseguia. Aí na época que eu estava ainda, eu já fazia o acompanhamento, né? Quando eu conheci você, conheci no Facebook, participei da semana da semana do autismo, depois fiz o curso lá com você, coloquei em prática todas as técnicas da cosquinha. Hoje ele brinca muito de cosquinha comigo. Assim, ele só ainda não fala, mas hoje tudo que nós falamos ele compreende. Então, ele parou mais de nos fazer de ferramenta, né? Ferramenta dele, por exemplo, de pegar e levar. Agora não, ele faz as coisas sozinho, ele coloca o café dele, coloca o Nescau no leite, ele pega o leite, ele consegue abrir, consegue colocar, toma água no bebedouro sozinho, porque no início ele tinha medo do bebedouro. Então, tudo que é novo para ele, medo. Hoje foi o primeiro dia de aula presencial para ele esse ano. Porque ano passado ele só teve 1 semana de aula presencial, aí com a pandemia ele não teve mais. Eu deixei ele na escola, foi um sofrimento para ele. Meia hora a professora me ligou, mãezinha, ele não consegue, ele estava todo suado, ele não queria entrar na sala. Eu falei, então vou aí. A diretora, não, essa semana você vai vir com ele. Depois que eu cheguei, eu conversei, acalmei, levei os brinquedos dele que ele gosta, né? O giz de cera dele, porque assim, ele tem as coisas dele em casa. Tem que ser as coisas dele de casa, porque algo novo para ele não quer. Aí ela deu para ele pintar lá uns desenhos que já vem impresso, né? Só para pintar. Ele não gosta, tem que ser a folha branca e ele faz o que ele quer na folha. Então, isso de pintar, ele já consegue, ele não pinta dentro do desenho, né? Mas ele faz o movimento que ele não conseguia nem pegar no lápis antes. Então, assim, desde o curso para cá, ele já desenvolveu muito, graças a Deus, graças a você, graças aos profissionais que acompanham ele, que apesar da pandemia, ele ficou tendo atendimento 1 vez no mês, agora voltou a ser semanal a TO dele. Só que, assim, a gente tem um grande problema com as TOs. Eu acho que todos os planos de saúde acontece isso, porque é uma luta. Quando ele se adapta com a TO, que ele está evoluindo, troca. Essa semana foi, mãezinha, ela conseguiu uma proposta melhor, saiu. Eu digo, mas é ruim para a criança, não é nem para a gente, porque a gente tem que aceitar. Mas para ele não queria sair do carro, porque é uma pessoa nova que ele não conhece, aí a gente começa do zero tudo de novo. E é assim, a gente, durante esse ano, ele já está na 5ª TO. Quando ele se adapta,
Troca. Você Oi? assistiu a entrevista que eu fiz com a Marli? A Marli é do Amapá. Ela é do Não Amapá. lembro. Foi uma das primeiras, Wesley? Acho que foi. Foi em fevereiro. Foi fevereiro. Ela contou que ela também teve muitos problemas com os profissionais da cidade dela, né? E também tinha muita. Ela percebia assim que falta de profissionais capacitados, né, para trabalhar com autismo. Então era uma dificuldade que ela tinha, assim. Então, deixa eu só ver se eu entendi. Você passou por todos os acompanhamentos. Quem te encaminhou Sim. foi a pediatra ou foi a neuropediatra Não, mesmo? foi a neuropediatra. A Ah, ela já neuropediatra. encaminhou. Certo. Isso, porque desde 2 meses ele era acompanhado com o neuropediatra. Ah, então era essa a minha dúvida, se o acompanhamento era com a pediatra ou com a neuro. Mas você falou do Não, projeto e tal, sim, sim, porque... é o neuropediatra. Pronto. Na verdade, não era só neuropediatra, eram todas as especialidades, fisioterapeutas, Ah, pediatra, neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo. O projeto já existiu todos esses profissionais, até ótimo. para acompanhar os pais das crianças que tinham, né, a microcefalia, que era 90% das crianças que nasceram de mães que tiveram Zika tinham microcefalia. O Kid Kaique, ele era a criança saudável do estudo. E graças ao projeto, nós descobrimos que ele era autista. Mas assim, ele Quantos começou a anos estudar fechou, mais ou menos? com Desculpa, 2 anos e 2 meses. 2 Ele anos. começou a ser acompanhado com 3 meses de idade, né? A gente foi com 2 meses, mas ele estava assim, muito enjoado, porque era uma coisa nova para ele, a gente também não sabia, ainda era muito bebê. Aí ele começou a fazer o acompanhamento, justamente porque cada profissional lá inclusive tem TO, a TO fez lá a coordenação motora fina dele, falou, mãezinha, precisa trabalhar isso, precisa trabalhar aquilo. Eu vejo, eu até falava para ela, eu não entendo, porque ele pega o grão de arroz um por um para comer. Como que ele não tem coordenação motora fina? E ele realmente não tem, porque o arroz, o macarrão, o feijão, ele pega. Hoje nós fizemos uma atividade na escola que era com bolinhas. Ele não conseguia fazer a pinçazinha assim, ele não conseguia fazer, eu tinha que dar o suporte. Então, a maioria das coisas que ele não consegue, eu sempre dou o suporte para ele. Não sei se você lembra das coisas que ele jogava para o ar, que ele jogava garrafa PET, ele fazia muito barulho. Nós trocamos as garrafas PET por bichos de pelúcia. Então, ele não se machuca, não machuca ninguém. E ele criou agora como não separa. Ele tem o Mickey e o Sonic, ele tem a turma do Pocoyo todinha de pelúcia, mas ele não quer. Ele quer o Mickey e o Sonic. E para onde ele vai, ele leva. Toda semana eu tenho que estar lavando, os bichinhos já estão com o bracinho bem fininho e ele não larga. Para eu lavar, eu tenho que deixar ele dormir, aí eu Poder coloco na lavar. máquina para poder lavar. E quando está pendurado para secar, ele corre lá e puxa. E agora, como ele vê que eu penduro, ele pega os pregadores e me dá, porque ele quer pendurar no espelho. Ele quer brincar no espelho, porque eu imito, né? Oi, Kid Kaique, eu sou o Mickey, tudo bem com você? Aí ele se abre na risada e ele quer fazer o mesmo. Aí ele pega os pregadores e mostra para mim, aí eu fico brincando com ele. Agora ele veio fazer isso, trazer o pregador e o Mickey para eu brincar. Ah, que interessante. Então, E assim, as Francelina? nossas brincadeiras evoluíram muito graças ao seu trabalho. Fico feliz. Quando você recebeu o diagnóstico dele, como você falou, né, o contato que você tinha era com autistas nível Sim, 3 de suporte, né, o que são conhecidos por autistas severos. sim. Quando você recebeu o diagnóstico dele, assim, que a neuropediatra confirmou, como você se sentiu? Você já esperava? Como é que foi, assim? Na, na verdade, por tudo que a gente já tinha, eu até me emociono, não gosto de lembrar, porque eu Se for nunca. difícil falar sobre isso, a gente pode passar para outra Não, pergunta. não, tudo bem. É porque assim, eu nunca me assustei ou culpei ninguém, que muitas mãezinhas fazem isso. Inclusive, já conversei no consultório, a gente sempre encontra muitas mães, né? Aí elas falam, como é que você consegue fazer? E hoje ele vai para o consultório, ele fica sentado aguardando a vez dele. Agora não nesse momento, porque com a pandemia ele ficou muito tempo em casa, então ele ficou agitado. Mas antes da pandemia, ele chegava no consultório, sentava e lá ele ficava. Elas falavam, como que você conseguiu chegar aí? Eu digo, para eu chegar aí, foi muita luta, Muito chão. foi muito chão. Então, não é que você não consegue, porque assim, as outras crianças se jogam, se. Aí eu falo, ele já passou por isso também. Só que assim, eu nunca desisti. Nunca desisti.
E quando eu recebi o diagnóstico, o meu medo foi esse, não dar o suporte que ele precisava. No dia eu falei para a médica, ela falou, mãezinha, você tá angustiada, tá desesperada? Eu digo, não, eu tô com medo de não conseguir dar o suporte que ele precisa, mas eu vou lutar. Inclusive, estou na justiça para ver se eu reduzo a minha carga horária, para eu dar um tempo um tempo maior com ele, porque hoje eu trabalho 1 por 1. Na época do curso, inclusive, eu trabalhava todo dia, porque eu tinha ganhado esse direito de flexibilização de horário, porque eu sou guarda municipal, minha escala é diferenciada. Isso eu lembro também, acredite se quiser, eu já ia falar, você é guarda municipal, né? Sim. É impressionante, eu só não lembro o nome do menino, eu lembro a cidade, a profissão, mas... Aí a minha escala de serviço era 12/36, então naquele momento de busca de diagnóstico, que não foi fácil, para mim não dava, então eu tive que lutar quase 2 anos. O tempo do diagnóstico foi a minha luta para ter uma escala que suprisse a necessidade do meu filho. Não consegui, porque existe a lei federal, inclusive eu busco demais isso para quando eu chegar lá, eu brigar por algo que eu conheça, porque a primeira coisa que vão te falar é não, só não pode desistir. Então, quando eu fui, o que esbarrou foi porque a legislação ela é federal, e como eu sou funcionária do município, a minha lei ela é um regime próprio de previdência e não existe Existem vários projetos de lei para justamente se adequar à legislação federal, mas ainda aqui em Manaus ainda não funciona. Aqui o que funciona para o município é uma flexibilização de horário. O que é essa flexibilização de horário? É eu poder dar o suporte para o meu filho e depois eu pagar essas horas. Eu falei, gente, como é que eu vou pagar essas horas depois? Não tem como. Eu prefiro voltar para a minha escala de serviço, mas não anulo meu processo continuou. Eu estou trabalhando agora 1 por 1. Hoje eu tenho muito mais tempo para estar com ele. Foi uma outra adaptação para ele, foi muito dolorido. Inclusive, ele não queria fazer TO, não queria fazer fono, não queria fazer nada. Aí ela falava, mãe, o que é que mudou na sua rotina? Eu falava, nada. Aí depois eu digo, não, mudou sim. Para mim não mudou, para mim melhorou, mas para ele piorou, porque todos os dias eu chegava às 4 horas da tarde, ele me esperava na porta, então ele já tinha um reloginho dele da hora que eu iria chegar. Quando eu passei a trabalhar 1 por 1, ele não entendia por que eu chegava à noite. E no outro dia ele não reconhecia. Eu não entendo muito. 1 por 1 é tipo 24 horas? Eu trabalho, 12 horas de serviço por 36 horas. Eu trabalho um dia e folgo o outro. Trabalho um dia e folgo o outro. Eu entro 7 da manhã, saio às 19, aí eu só pego no outro dia. Esse mês, hoje eu tô de folga, tô na escala PA esse mês. Certo. Então hoje eu tô de folga. E aí para ele ficou confuso. Aí eu comecei a explicar para ele, filho, você não percebe que a mamãe passa o outro dia inteiro com você? A mamãe chega hoje tarde, mas amanhã a mamãe passa o dia com você. Aí depois de uma semana é que ele começou a entender. Eu vejo assim para ele que as mudanças para ele é um processo muito demorado para ele compreender. E às vezes ele evolui, aí depois ele regride. Aí eu falo, mas não vou desistir, vou continuar. Tanto que essa semana ele já tinha parado a fisioterapia, né? Porque a gente estava fazendo fisioterapia que eu não tinha percebido, e a segunda TO dele percebeu que ele não caminhava normal, ele caminhava com o joelho flexionado. E eu, como mãe, nunca percebi aquilo. Eu achava que ele fazia porque ele queria que eu carregasse, ou que ele queria fazer tolice, ou birra, e eu não ligava. Então, mas não era. Ele tinha um problema no quadril, e com isso ele não conseguia andar direito. Porque o autismo nunca vem só, né? Ele vem com vários, assim... Como nós não tínhamos passado por um fisioterapeuta para avaliar o geral dele, nós não sabíamos. Mas graças a Deus que como a TO, ela falou, mãezinha, leva ele no fisioterapeuta para fazer uma avaliação, que ele precisa fortalecer o quadril. E com 3 meses de fisioterapia, mas era um dia sim, um dia não. Graças a Deus, a fisioterapeuta dele, ela falava, não, ele vai ser atendido um dia sim, um dia não. O plano tem que autorizar, porque eu estou passando, o plano tem que autorizar. E aí ela falou, ele já está super legal, tudinho, aí veio a pandemia, aí ela entrou de férias, aí queria colocar outra, eu falei, não, agora eu não vou aceitar mais que mudem. Quando ela voltar de férias, eu volto, porque
todas as vezes que alguém entra de férias e que fica outro lugar, ele tem rejeição. É uma nova Ele não, adaptação, né? ele não quer nem ir mais na clínica. E eu falo, eu espero só um mês, né? Um mês eu espero. É, E essa sim, com semana, certeza. na outra semana, ele vai voltar a fazer a fisioterapia, porque agora eu percebi que quando ele acorda, ele não anda normal, ele enrola os pezinhos. Eu coloco até meia no pé dele, porque pensando que é o frio, mas não é. Ele tira as meias e ele não pisa normal. Ele enrola o pezinho. Aí eu ainda vou falar com ela para saber por quê, se tem a ver com o autismo, porque a época que ele começou a andar de pontinha de pé, eu acho que eu estava fazendo curso, eu até tinha mãezinhas que tinham essa dúvida, né? Eu percebi que quando ele estava agitado e nervoso, ele andava de pontinha de pé. Então, eu criava maneiras para tirar ele daquele estresse, para ele voltar a andar normal. E com a fisioterapia, assim, ele nunca mais andou de pontinha de pé. Entendi. Eu ia fazer. Ah, você falou da questão do andar. Eu lembrei que não sei se você chegou a ver, porque foi depois que você entrou no curso. Tem uma aula bônus sobre habilidades motoras no autismo, que foi com a fisioterapeuta, a doutora Carolina Quedas. Não sei se você chegou a ver essa aula. Ela está como Não lembro. bônus. Você pode assistir depois. E aí ela fala as principais habilidades motoras, o que os pais precisam perceber. Isso vai te ajudar até para você observar algumas coisas. Obviamente que a fisioterapeuta já fez a avaliação, mas muitas coisas assim que você observar em casa, que aí você já vê, ó, isso aqui, lembrando da aula, né? Você já anota e Sim. já conversa com a físio. Como era a comunicação do Kid antes, né? E como é que está hoje, assim, para a gente pensar numa comparação, como é que ele estava antes e como Antes, está hoje? antes ele quase não se comunicava, né? Era muito difícil, porque ele chorava, ele se batia, e eu tinha que dar banho nele, abraçar ele, agradava. O pai dele ficava desesperado, eu falava, não, a gente tem que conseguir. E eu até falei na época com você no curso que a maioria das vezes, depois de muito sofrimento, eu entendia o que ele queria. Hoje não, hoje ele aponta, ele leva a gente lá e mostra, ou então ele traz pra gente. Por exemplo, ele consegue e pega o biscoito no armário, ele consegue pegar o leite, o Nescau, às vezes ele faz até o mingau dele, que ele gosta de farinha láctea, ele mesmo coloca e eu deixo para que ele consiga aprender a fazer e a ter a independência dele. Então, ele toma água sozinho, hoje a gente conversa, ele acha graça, ele olha nos olhos, ele quer brincar com meus lábios, porque eu lembro da época que era para usar um batom bem forte, né, para ele olhar para os meus lábios, que ele não olhava. Hoje o que a gente precisa trabalhar com ele é a questão dos desenhos. Alguns comerciais de TV ele não assiste, ele corre, outros ele gosta, e eu percebi que os comerciais de supermercados ele gosta. Não sei se por conta do colorido, das imagens que ele tem em casa, né, dos alimentos, eu não sei. Mas hoje na escola ele virava a cabeça, eu falei para a professora, ele tem muita sensibilidade quando tem muitas coisas. Era muitos desenhos nas paredes e alfabeto e um monte de coisa. Então aquilo no início ele não queria olhar. Aí depois que eu brinquei com ele, eu expliquei que aquela era a nova escola, que a escola... Porque foi assim, ele estava ansioso, eu dizia, a gente vai voltar para a escola hoje, aí o irmão dele também começou hoje pela manhã, ele vestiu a nova roupinha, colocou a mochila e ficou todo feliz. Só que Ficou pronto já. quando ele viu que não era o percurso da antiga escola, ele não queria sair do carro. Aí eu falei, filho, você precisa, é a nova escolinha, tudinho tá. Só que no momento lá, só tinham 3 crianças com ele, eram 2 mais 1, né? Que só vai 4 por dia por conta da pandemia, ele só vai 2 vezes na semana. Aí ela falou, aí eu voltei para lá, eu falei, não, eu vou lhe passar de como ele é, porque assim, a minha preocupação é, em casa, nós sabemos nos comunicar com ele, eu coloquei vários desenhos em casa, no banheiro. Tem um desenho lá do desfraude, mas a gente ainda não conseguiu o desfraude. Eu já falei com a psicóloga dele, ela disse, mãezinha, tem que esperar o tempo dele. Mas é assim, ele usa a fralda mais pro número 2. Pro número 1, ele já faz no banheiro, quando ele vai, ele aguenta até na hora do banho. Aí na hora do banho, tira a fralda, tá sequinha.
ele vai lá, faz, já consegue pegar, né, nos órgãos dele, sacode, que ele não fazia isso. Então, a gente começou a ensinar ele a fazer essas coisas. Agora, a adaptação, ele lava a mão, ele liga a torneira, ele pega o sabonete, ele esfrega na mão, desliga a torneira. Então, essas coisas ele não fazia. Agora, ele já... A única nossa maior dificuldade aqui, algumas coisas que, como ele não fala, ele não é verbal ainda, eu tenho medo de que as pessoas não entendam. Eu falei para a professora, olha, na hora do lanche, eu falei, ele só toma o líquido, depois ele só come o biscoito. Ele não consegue os dois. É a mesma coisa em casa. Ele toma todinho um café, depois ele come o pão. E às vezes ele não come em seguida, ele espera e depois que ele come. Então tem toda uma adaptação. Hoje ele está muito restritivo. Eu ouvi a mãezinha falando da alimentação. Realmente são fases. Tem uma fase que ele quer muito uma coisa, tem uma fase que ele não quer saber. Aí tem é assim mesmo. Eu luto desde que ele é bebê com essa restrição alimentar. E eu já inventei tudo que a nutricionista passou, de biomassa. Ele não consegue engolir a carne. Quando ele sente que é carne, ele quer botar para fora. Então, eu já percebi que não é porque ele não quer. É porque o organismo dele não consegue mesmo, entendeu? Então, o que ele gosta da carne? Do caldo. Eu faço bastante cozido, bastante sopa. E o bom é que ele come todas as verduras. Pode encher o prato dele de verdura com caldo e arroz, que ele come tudinho. Graças a Deus, pelo menos esse daí eu não tenho um problema dele comer só comida seca, né? Mas ele quer comer ovo. O ovo, ele nunca desiste do ovo. E ele só quer comer ovo frito, ou na manteiga, ou no óleo. E aí a nutricionista, não, mãezinha, faz aquele ovo na frigideira, que não leva nada. Quem disse que ele come? Ele consegue sentir a diferença. Ele sente a diferença. Ele sente a diferença do tipo do Nescau, por exemplo. Ele só toma se for o Nescau ou o Todinho. Se tu comprar uma outra marca, ele sente o cheiro e o gosto e ele não toma. A farinha ele só toma se for farinha láctea, da Nestlé. Se for de uma outra marca, eu já coloquei na vasilha, né, para tentar enganar ele. Comprei, coloquei na vasilha. Ele olha, aí ele vê a textura na vasilha, ele larga. Ele não toma de jeito nenhum. É incrível. Diferente. Agora, veja que interessante, você falou assim, que ele ainda não se comunica com vocês, né? Ele não utiliza a fala como meio de comunicação. Mas, assim, você conhece muito bem o funcionamento do Kid, né? Sim, sim. Como é que você conseguiu perceber essas coisas? Ele se comunicou de alguma forma com você? Você começou a observar os gestos? Ele utilizou comunicação alternativa? Como foi que você conseguiu... Não, eu consegui com seus truques. Lembra que você falou que toda mãe ia saber o que o filho queria, né? Então, quando ele começou a chorar, quando ele começou a chorar muito, aí eu comecei a conversar com ele, porque eu falava, ele ouve, né? O diagnóstico dele é de que ele não ouve, é assim, ele só entende com o diagnóstico do Bera. Lá nós temos 3 fases de audição e a última, que é a nível encefálico, ele só recebe a 50% dessa capacidade de transmissão dessa informação. Então, no primeiro momento, nós achávamos que ele não iria compreender. Tanto que algumas coisas ele demora para compreender, mas outras, as pessoas dizem, ele é surdo, né? Eu falo, não. Ele ouve porque... Por que ele ouve? Ele está no quarto, quando passa comercial que ele gosta, ele corre para a cozinha. Se ele estiver na cozinha e ouvir a TV do quarto, ele corre. Então, ele não é surdo. E eu chamo o Kid que ele vem correndo. Então, ele consegue compreender. Mas aí, com a pandemia, eu não parei de trabalhar. Pelo contrário, eu continuo trabalhando, né? Mas o meu marido ficou em casa, que ele é professor. Então, ele dá aula online todos os dias. Não parou. Ele, inclusive, no recesso, ele só teve 15 dias de recesso. E... quando ele não está dando aula, está fazendo planejamento, mas aí ele está em casa, está observando ele. A única coisa que eles criaram uma rotina que, depois de 5 meses, sem sair de casa para nada, porque não tinha médico, não tinha nada, meu marido começou a dar volta no quarteirão com ele. Aí, isso ele faz todas as noites. Então, quando ele não faz, ele não quer dormir, ele não quer fazer nada, ele chora. Aí, a primeira coisa que eu percebi, que eu comecei a comunicar com ele, foi através do choro.
Então, quando eu dava algo para ele que ele não queria, que ele começava a chorar, falava, não é isso que ele quer. Começou pelo iogurte. Ele gostava muito do iogurte. Eu comprava 3 sabores, que era morango, frutas e banana. Ele gostava mais do de banana. Ele apontava para o congelador. Falar para você, ele né? não conseguia falar, então ele apontava para a geladeira. Aí eu falava, quer água? Porque antes a água era na geladeira. Aí nós vimos que era uma dificuldade. Aí minha enteada, não, vou comprar um bebedouro para facilitar para ele. Tá. Aí ele apontava pro iogurte. E eu dava de morango, ele sapecava no chão e ele se batia, ele batia a cabeça na geladeira e eu dizia, meu Deus do céu, eu não consigo entender, filho, mostra pra mãe. Porque ele não queria de morango. Ele não queria de morango. Aí eu fiquei, meu Deus, e aí meu marido estava impaciente, meu outro filho impaciente, eu falei, eu já sei, dá o de banana pra ele. Aí ele pegou, quando ele olhou dentro, que ele viu que era branquinho, aí acabou o choro. Eu falei, a partir de hoje nós vamos fazer isso, nós vamos mostrar para ele, nós mostramos. É esse que você quer? Aí ele vira, ele olha o desenho, agora ele já conhece pelo desenho, aí é esse que ele quer. Se não for esse, ele vira pro que ele quer. Eu digo, você quer o de morango? Então é o de morango que você quer. A mesma coisa é com leite, ele me chama, pega na minha mão, aí ele pega o copo. Aí eu falo, o que que você quer? Você quer o mingau? Você quer o Nescau ou você quer café? Que ele adora café com leite. Ele fica, aí às vezes ele vai e traz o copo e a garrafa. Eu digo, então você quer o café, né? Eu comecei a conversar com ele isso, porque ele ficava chorando, ele não conseguia demonstrar. Então eu falava, quando você quiser iogurte, você aponta para a mamãe aqui. Quando você quiser água, você vem aqui no bebedouro. Aí o pai dele ficou assim, uns 15 dias ensinando que ele tinha medo de empurrar o copo no bebedouro para pegar água. Depois que ele percebeu que era fácil, então agora eu sempre deixo o copozinho dele na pia, ele toma as coisas no copo de vidro, ele não quebra, mas eu tenho medo. Então eu dou sempre ele no copo de plástico. Só que tem coisas que ele quer no copo de vidro. Refrigerante ele quer no copo de vidro ou na taça. E ele consegue tomar na taça. Ele toma na taça assim, normal. No início eu tinha muito medo dele se cortar. Depois eu falei, eu tenho que parar com o meu medo e confiar mais nele, na capacidade dele de aprender. Então eu comecei a me comunicar com ele, filho, você tem que mostrar isso, eu tenho que mostrar aquilo. Até hoje dá opções, né? Você começou a mostrar 2 opções. Aí no início eu fiquei muito frustrada, porque quando eu falei com uma psicóloga, ela falou, você tem que parar de dar opções para ele, o autista não pode ter opções, você tem que dar esse, e eu falei, não, aí eu já fiquei estressada com ela, falei, amor, eu não vou voltar aqui com essa mulher, ela acabou com tudo que eu tinha construído. Aí não, ele não pode. Você não pode dar muitas opções para ele, porque assim você vai deixar ele decidir. Ele não pode decidir. Eu falei, não, ele pode decidir sim. Eu não posso forçar ele algo. Eu nunca. Tanto que uma outra TO, ela trabalhava essa metodologia de forçar. Eu falava, não quero, porque eu tenho um outro filho. Então, meu filho vai fazer 12 anos. Tudo que é forçado, nem o meu outro filho, ele não conseguia fazer. Aí tu imagine para ele, que tudo é muito mais difícil para ele, a compreensão. Então eu tenho que dar alternativas para ele. Eu tenho que dar opções dele ver o que ele gosta mais, porque eu sempre falo pro meu marido isso. Meu marido não come chocolate de nenhum jeito. Então às vezes ele diz, ele tem que comer a carne. Eu falo, come o chocolate que eu vou dar a carne para ele, né? Ele tem que negociar. Aí ele fica calado, eu falo, eu não posso forçar ele a comer uma coisa que ele não se sente bem, então vai ser sofrimento para ele, vai ser sofrimento para nós, ele vai entrar assim, ele já chegou a entrar em crise, porque ele queria algo e nós queríamos dar uma outra opção para ele. Então depois que eu percebi que tanto que hoje é a coisa mais rara é o Kid Kaique chorar. Ele não chora, porque quando ele está muito estressado, nós temos uma laje aqui em casa, que é coberta, e eu comprei um pula-pula para ele, antes da pandemia, como eu sempre gostei de fazer aniversário do meu outro filho e dele também, eu alugava e para mim era muito mais caro, né? Então eu falei, aí quando eu comecei a assistir, quando eu conheci você no Facebook, eu procurei assim vários outros, comecei a seguir
Inclusive, até hoje eu sigo o Jackson Marçal, que é um Uhum. autista. Já Eu entrevistei ele. comecei, sim, quer dizer, eu vi a entrevista e eu passei a segui-lo. Aí eu falei com meu marido, eu vou parar de ouvir muito os médicos e vou começar a ouvir mais os autistas adultos. Essa foi a minha técnica, porque os médicos, ele pode ter conhecimento técnico, mas ele não tem a prática. Inclusive, para essa psicóloga que mandou eu não dar opções, eu falei, a senhora tem um filho autista? Não, então a senhora não serve para me dar esse tipo de recado, porque se ela não tem um filho autista, o filho é meu. Eu sei que eu tenho que dosar a educação com ele, mas eu tenho que fazer tudo para que ele se desenvolva. E hoje a gente vê assim, o desenvolvimento dele é muito. Ele consegue se comunicar, ele sai. Às vezes, eu não levo ele em shopping, porque é muita informação, ele fica com medo, ele se agarra na gente. Mas eu levo ele no cinema. Como é escuro, para ele é legal. Ele come a pipoca o filme inteiro. Não sei Fica se ele consegue feliz. entender o filme, mas ele se comporta no cinema. E tem outras Sim. crianças que não, até crianças que não são autistas não se comportam, e ele se comporta. Agora Então tem veja que coisas que ela é interessante. muito legal e tem coisas que ele não, tem coisas que ele compreende. E antes de eu sair eu converso com ele, igual hoje, falei, filho, vamos para a escola, você vai precisar ficar lá, é uma nova escolinha, tudinho. Eu não sei te dizer se ele compreende, mas Mas você depois explica que eu tudo fico, para ele. eu explico tudo para ele, porque eu Você usa falo, da ele, previsibilidade, né? Você usa muita sim, previsibilidade, porque ele tem uma resistência sim, com o novo. sim, Agora, veja que sim, interessante, você conseguiu sair, por exemplo, do ponto que ele só chorava, gritava e se jogava no chão, e hoje, mesmo que ele ainda não se comunique por meio da fala, como você mesma falou, ele chora muito pouco, porque ele já consegue se fazer entender, ele já tem uma sim, intenção comunicativa, né? Utiliza gestos, o apontar, já consegue, até mesmo algumas coisas fazer de forma independente. Então, o que acontece? Isso das escolhas, eu gosto muito de trabalhar com escolhas, só que eu prefiro com 2 escolhas apenas, porque se você também der muitas escolhas, não estou dizendo que sim, você fez sim. isso não, certo? Só aproveitei o gancho para explicar para os demais. Se você der muitas opções, a criança também pode ficar perdida, sabe? É que nem quando eu vou escolher sorvete, eu vejo um monte de sabor lá, eu acabo pegando a mesma coisa, porque às vezes eu não sei, é tanta coisa que eu não fico com dificuldade de escolher. Então, eu prefiro 2 coisas, até porque você consegue segurar, né? Sim, Você sim, esse ou esse. E às vezes, mesmo que você saiba, ele sempre vai escolher o mesmo, porque tem essa questão dos comportamentos restritos repetitivos, os interesses também. Mas mesmo que ele só escolha o mesmo, você está apresentando outra coisa. Ele só quer maçã. Aí você quer maçã ou banana? Então ele já vai saber o que é banana, você vai mostrar o nome da sim, sim. banana, ele pode tocar na banana, entendeu? Então você vai apresentando outras coisas e ampliando o vocabulário dele. Essa questão da orientação da psicóloga, eu não vou questionar a conduta da profissional, mas é porque isso vai muito também da linha que a pessoa segue, Sim, entende? Às vezes ela pode ter entendido que você estava deixando ele fazer tudo que ele queria, que queria ele mandava na isso. casa, que não tinha regras Isso, e limites, sim, quando na verdade você estava compartilhando o poder com ele, né? Dando a possibilidade de escolher. sim. O que é muito importante também para a autonomia da pessoa, né? Lá no futuro, né? Então a gente começa com essas escolhas mais simples e depois a gente vai expandindo para escolhas mais complexas. Então, eu gosto muito dessa ferramenta, escolhas limitadas, eu utilizo bastante, inclusive eu ensino ela no PAP, né? Acredito que você lembra que eu falo Sim. dessa ferramenta lá no PAP. Você lembra, Francelida, assim, quando você começou a aplicar, qual foi o primeiro resultado que você teve com o KID? Quando você O começou a primeiro, o estudar? primeiro, o primeiro resultado foi ele começar a brincar e olhar para mim, que a gente começou a Ótimo. cantar o abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Eu lembro que eu passei um tempão com ele e agora ele, quando eu começo a cantar, ele começa a rir, porque ele mesmo já coloca a mãozinha dele, então ele já entende o que é o abriu, fechou, né? Esse foi o primeiro resultado, porque na época você pediu para a gente ficar, ver quantos segundos ele olhava, né? Quando você E, fixava, né? eu lembro que o máximo que eu fiquei foram 11 segundos, ele olhando para mim assim. Aí eu fiquei Esperando, né? esperando uma resposta minha. Agora não, a gente já consegue brincar com ele, ele já entende, ele já começa a rir, porque ele já sabe o resultado. Então eu brinco com cosquinhas com ele no pé dele, ele adora massagem. Então, essa última teoria ele me falou que ele começou a arranhar as paredes, e eu achei que fosse um outro tipo de toque, né?
Mas não era, ela falou, mãezinha, é porque o Kid Kaique, ele tem pouca sensibilidade. Tanto que quando ele se machuca, ele quase não chora. Então, ele busca sensações. Aí ela falou, ela passa a escovinha no pé dele, ele adora. Então, todas as noites, antes dele dormir, ele pega o lenço umedecido, ele me dá. Às vezes eu digo, a mamãe não vai fazer, ele mesmo quer fazer no pezinho dele. Ele gosta de ficar passando o lenço umedecido na palma do pé. Então, eu passo na costa, na palma do pé, porque ele busca essas sensações que a gente sente, mas que para ele é diferente. Então, as cosquinhas, ele já acha graça. No início, ele não achava graça. Aí eu falei para ela, eu brinco de cosquinha, mas eu não tenho nenhum resultado, porque ele não sorri. Ela falou, é porque a sensibilidade dele é diferente da sua. É como se ele não percebesse, ele não É sentisse a como se ele cócega. não... Isso, agora ele já sente, ele sente mais na barriga e no pé. Então, porque o pé, como eu comecei a fazer a massagem com o lenço umedecido, então ele já começa a ter mais sensibilidade, porque é estímulo, né? Ela falou, começa a estimular, dá massinha de modelar, ele pinta com o giz de cera, então ele consegue pegar, às vezes ele só quer bater. Então, nós fomos praticamente nos adaptando às atividades da escola, o pai dele sempre faz uma adaptação para a realidade dele. Mas a maioria das vezes a professora até elogia, porque ele não consegue fazer sozinho. Todas as atividades dele, ele precisa do nosso suporte. E aí acaba que é a família inteira que faz a atividade, faz o irmão, faz o pai, eu filmo, então o pai filma e eu faço com ele. As de dança é o pai que faz com o irmão, as de escrever alguma coisa é comigo. Então a família toda trabalha para a atividade dele. Aí isso fez com que nós tivéssemos um tempo para brincar, ele leva como se fosse uma brincadeira aquilo para ele. Então ele tem muitas atividades que ele gosta de fazer. E outras ele até repete comigo. Ele adora encaixe, então ele brinca. As frutinhas de cortar, ele passa a noite todinha cortando aquele monte de frutinha. Depois ele guarda, que antes ele não guardava. Agora o pai dele diz, não, você tem que guardar. Ele coloca tudinho de volta na sacola e guarda. Então a evolução dele, assim, foi nesse ano, com a pandemia, foi muito boa, porque nós tivemos um tempo maior para ajudar ele a ele se comunicar melhor, porque ele vivia estressado porque ele não conseguia se comunicar. Ele chorava porque ele não conseguia se comunicar. Ele se maltratava, ele batia a cabeça no chão, na parede. No início, eu não queria que ele tomasse a medicação. Aí chegou um ponto que o médico, não, mãezinha, ele precisa, porque sofre ele, sofre você junto com ele. Então, hoje ele toma 2 medicações, como é para ele dormir melhor, que ele não dormia direito. E hoje ele já dorme na cama dele. Essa semana ele está dormindo conosco porque ele está com crise de rinite. Aí eu tenho medo, né, dele se sufocar, ficar na cama dele, não conseguir respirar, então ele está dormindo comigo. Mas quando ele está bem, ele dorme na cama dele. Então ele já tem, assim, já tem uma independência com um garotinho de 4 anos. Ele vai fazer 5 ano que vem. E é interessante, assim, ouvir sua fala, porque eu sei que a maior angústia, assim, pelo menos as pessoas que me seguem, né, eu acredito que pelo fato de eu ser fono, as pessoas relatam muito isso, que a maior angústia é a ausência da fala, né, será que vai falar, será que vai falar? E eu entendo perfeitamente, assim, não estou aqui para julgar, mas eu vejo na sua fala que, apesar dele ainda não estar falando, você consegue elencar vários avanços que ele teve, né, nesse período, né, de estímulos, né, como você falou, acabou que os estímulos viraram uma brincadeira, né, para ele é algo divertido, é algo legal, e vocês conseguiram ter muitos resultados, né, com essas atividades, com essas brincadeiras. Hoje ele se comunica muito bem, apesar de não falar ainda, ele consegue se comunicar muito bem, né? E eu fico feliz mesmo, de verdade. Essa musiquinha nós também ficamos. Essa musiquinha Abriu, fechou. Essa musiquinha eu aprendi com um paciente meu. Ele também não falava, e aí ele pegava a minha mãozinha e colocava no rosto, aí eu não entendia. Aí como a mãe entrava na sala, ele pegava da mãe e colocava. Aí a mãe disse, não, cara, que ele gosta dessa música. Só que eu não conhecia essa música. Aí ela falou, é aquela, a janelinha abre quando está chovendo. Não, é o contrário. Fecha quando está chovendo e abre quando está fazendo sol. Aí vai, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Aí eles gostam. Aí depois eu comecei a utilizar e ensinei no curso. Que legal, fico feliz. Então, e ele gosta.
Sim, então teve esse primeiro resultado, né? Você lembra quanto tempo você conseguiu ter algum resultado? Demorou? Foi mais rápido? Como é que Não, foi? foi rápido. Eu achei que foi rápido o resultado da interação no olhar com o olhar. Às vezes ele não queria olhar, mas porque na época ele estava no início da medicação, a mudança de rotina dele, né? Era mudança com a professora, que também, como ele tinha trocado de ano, era uma professora nova, então para ele foi muito. Ó, lá vem ele de novo, Já voltou do passeio. ele já voltou do passeio. Dá oi para tia Carla. Oi, Olha aqui a Kitty. tia Carla. Olha aqui a tia Carla, olha. Oi, Diz Kitty. oi, tia Carla, tá com biscoito. Ele vai lá, ele abre a vasilha e pega o biscoito. Então, assim, muitas coisas a gente só precisa estar de olho, né? Porque eu tenho medo dele se machucar. Mas a maioria das coisas, eu digo que ele é bem independente, né? Muitas coisas ele já não depende mais da gente, a gente só fica observando. Ele quer vestir a roupa sozinho, ele consegue. Ele escolhe a camisa, eu dou uma, ele não quer aquela, ele devolve no guarda-roupa e pega a outra. Eu digo, você quer essa? Tudo bem, é com essa. Eu passei, assim, um mês para tirar uma blusa verde que ele tinha, que já estava dando aqui em cima, que era de quando ele era bem bebê. Voltou. Aí ele não queria tirar de jeito nenhum, ele tirava da máquina para usar. Nossa, Aí eu gostou peguei, mesmo. eu tive que esconder. Aí eu disse, agora o que eu vou fazer? Eu vou comprar uma camisa e eu vou mandar fazer uma estampa igual essa para ele, porque foi assim uma semana chorando, mas depois ele esqueceu. Aí agora ele tem uma outra que também é verde, não sei se porque ele gosta do verde, Do que verde, ele, às vezes ele talvez. veste e não quer mais tirar ela. Eu E tinha um assim ele paciente que faz. ele gostava de vermelho. Aí toda vez que ele chegava na sessão, ele procurava os animais e ele só pegava os que eram vermelhos, assim, todo vermelho, que era um polvo, que eu não sei porquê, mas tudo bem, não sei nem que cor é o polvo, mas esse polvo era vermelho, e o outro era o caranguejo. Aí eles eram pequenos, aí quando ele não encontrava, ele ficava irritado, ele ficava bem irritado, ele já começava a jogar tudo, ficava bem estressado. E aí quando ele achava, ele ficava super feliz, ele ficava segurando assim os dois. É Aí depois de porque um tempo ele soltava, ia pegar outra eu coisa, acho que é mas ele assim, queria eles pegar o criam, vermelho. eu acredito que eles criam um vínculo com alguma coisa que tem ali, né? É, Essa é. última TO ele não queria entrar, eu falei para ela, ele adora o Mickey. Aí ela levou o Mickey para a sessão pequeno. Aí eu falei, olha, o Mickey igual o seu, vamos lá. E eu, oi, que dica aí, que eu sou o Mickey, tudo bem? Eu vim conversar com você. Aí ele entrou na sala. Então, tudo tem que ter muita paciência, né? Eu sempre falo, eu falo para as mãezinhas que eu encontro que elas estão estressadas, eu digo, eu sei, eu já passei por isso também, mas eu sempre tive a paciência de estar mostrando para ele entender, porque se eu me estressar, vai ser pior, que eu não vou conseguir me comunicar com ele, e não adianta eu aumentar a dosagem da medicação dele e eu não ter um resultado. Eu quero que ele se desenvolva, que ele seja um adulto. Eu digo, eu trabalho para que ele seja um adulto independente. Hoje eu já vejo que ele já evoluiu muito como criança. Ele tem muitas evoluções. Lógico que dentro de casa, que a gente vive em casa também, a gente já vivia antes da pandemia. Então, com a pandemia, no início, a gente não sentiu muita diferença. Só que assim, quando nós tínhamos folgas, nós passeávamos, ele adora praia, ele adora brincar na areia, ele passa horas brincando com areia, acho que ele tem a sensação, né? Uhum. Então, quando ele vai, às vezes, no meu trabalho me buscar, que eu trabalho na Ponta Negra, que é a praia aqui de Manaus, ele gosta de pegar na grama, passar o pé na grama, então aquilo ele adora, porque ele tem aquela sensação. É, ele Então, gosta de ela buscar os fala, ele estímulos, né? busca sensações, ele busca estímulos. Ela fala, mãezinha, tudo que ele faz é para buscar estímulos. Aí as coisas de jogar, antes nós achávamos que era a parte de ouvir, que ele adorava barulho. Comprei bateria para ele, nós fizemos um chocalho de feijão. As atividades da escola, elas acabam que nos ajudam também a estimular ele para as terapias, porque algumas atividades da creche e da escola agora, elas acabam que complementam as atividades terapêuticas dele. Então, aí, isso só ajudou ele a evoluir, a ele continuar a evolução dele, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom, fico feliz mesmo pelos avanços. E com relação assim, às dificuldades na hora de você implementar, né, as estratégias, o que você aprendeu, quais foram as, assim, como você falou, né, tem que ter paciência, Sim. não desistir.
Mas o que foi que você teve assim de mais dificuldade? Você falou um pouco da questão da sua rotina também de trabalho Sim, sim. e tiveram outras coisas assim que você viu que realmente foram difíceis assim de serem superadas nesse processo? A minha maior dificuldade era o meu tempo com ele, porque assim, eu tinha um trabalho bem agitado a semana inteira. Então eu chegava do trabalho, era tempo de pegar ele na escola, dar banho, levar para os médicos. Então ele já fazia atividade no médico. Quando chegava em casa, ele não queria ter os estímulos de casa. Aí, naquele momento, era muito estressante para ele e para mim, porque eu via que ele não queria naquele momento. Então eu tinha que esperar o tempo dele. O que foi mais dificultoso foi esperar o tempo dele, o momento dele. Depois que ele tomava banho, que a gente ia dormir, então eu orava com ele. Aí depois a gente brincava. Então ali ele começou, tanto que chega um momento que ele mesmo já pede, ele pega a mãozinha e me dá, então eu digo, você quer orar, né? Então vamos lá, depois a gente vai brincar, depois a gente vai brincar de coxinha, eu digo, agora a gente precisa dormir, porque amanhã a mamãe trabalha. Então, às vezes ele fica acordado, brincando com o pai dele, e eu durmo, porque eu fico cansada também, né? A gente tem que Sim. se desdobrar. Então, a maior dificuldade no início foi ele aceitar esses estímulos. Mas depois que ele aceitou o primeiro, aí nós fomos buscando cada vez mais para ele evoluir. E eu acredito que a forma que vocês superaram, eu digo vocês porque, como você falou, a família É toda, a né, família toda. engajou para Né? ajudar. A forma Mas como vocês superaram. Diga, pode falar. eu acredito que tem que ser a família toda, não pode ser só o pai ou só a mãe, Sua mãe, ou sim. tem que ser a família inteira, porque aí ele vai entender que a gente está tentando ajudá-lo, que a gente precisa ajudá-lo. Então, eu acredito que o maior positivo na nossa rotina foi isso, da família toda participar. Às vezes o meu marido não participa porque está dando aula, mas o meu outro filho participa. Então, ele tem no início, ele não gostava muito de essa relação com o irmão, porque o irmão tem uma diferença bem grande de idade para ele, então está numa outra fase, gosta de outras coisas. Mas hoje ele corre e abraça o irmão para brincar com ele. Ele Oh. pega na mão do irmão para ir para o pula-pula, então ele consegue se comunicar com o irmão dele, brinco, leva o irmão para tomar banho, então ele já entende que é para tomar banho. Ele entra no banheiro, ele liga o chuveiro, só que eu tenho medo, porque ele pega o shampoo e ele já passou no olho o shampoo, porque ele Eita. já quer tomar o banho sozinho. Ele tira a Reparei. fralda, só que ele tira com a roupa e coloca dentro do lixo do banheiro. Eu falo, não, não pode, só é a fralda. Eita, ele Calção joga roupa não. também. Ele joga a cueca, joga tudo. Eu digo, não pode, só é a Eita. fraldinha. Às vezes não tá nem suja, é porque ele entende que tirar já tem que jogar. Falo, É, não, não tá suja não, deixa aí, você vai vestir depois do banho de novo. Aí ele fica me olhando, então eu vejo que ele consegue compreender. sim, com certeza. Então, eu acredito que a forma como vocês superaram, né, e fazem até hoje, além de muita paciência, né, e Sim, engajamento da família, e apresentando os estímulos aos poucos, né, porque eu percebo que no seu discurso, desde o início, você fala que ele tem uma resistência muito grande ao novo. Então, sim. vocês estavam lá sempre, todo dia um pouquinho, né? Eu sempre falo que eu trabalho de formiguinha, né? Pouquinho em E isso pouquinho. eu até falava nas aulas, é um pequeno, grande avanço. Eu nunca joguei Isso. tudo para ele. Quando ele avança numa coisa, agora vamos trabalhar outra. Ele avança, assim a gente foi, trabalho de formiguinha. Porque não Uhum. adianta eu dar tudo para ele que ele não vai compreender. E tem que ser um trabalho de aos poucos mesmo. Sim. Então, assim, do diagnóstico dele para hoje, que já são mais de 2 anos, esse último ano aqui ele teve um avanço, graças a Deus, graças às suas dicas, graças aos profissionais que acompanham ele, que nos ajudaram a dizer não. Até o meu marido sempre ele fala com a fono, que trocou a fono dele agora, né? Porque ela disse que a técnica dela não estava tendo resultado, que ela ia trocar para uma outra. Aí o meu marido foi com a outra e falou: olha, eu tô assim, eu não lembro qual foi a palavra que ele falou, mas ele falou para ela: o fonoaudiólogo não é para trabalhar a fala? Meu filho está tanto tempo fazendo fonoaudiologia e eu não vejo ele falar nada, não sei o que. Eu falei, amor, calma. Essas brincadeiras que você faz dão resultado. Falei, Kid, ela Minha. realmente ela brinca, mas é assim,
é uma Fêmea. brincadeira Com funcional, né? objetivo, né? Com O objetivo. objetivo é funcional para que ele aprenda, para ele aprender as palavras, aprender o que ele está fazendo. Hoje, na escola dele, eu conheci uma mãezinha que é professora, que tem um filho autista e que ela é mediadora, e que ela vai tentar essa semana me ajudar com ele na escola. Então, ela falou para mim, mãezinha, começa imprima, por exemplo, guarda-roupa, você imprime a letra do guarda-roupa, com a letra que começa o guarda-roupa, e você gruda na parede, vai colando. Vai colando porque ele já vai se familiarizar que aquilo tem um nome, qual é a letra que começa. Porque, por exemplo, ele sabe separar o A, E, I, O, U, as vogais. A gente pede, ele separa na ordem. Lá vem ele de novo. Olha lá. Quer participar? Oi, olá, tudo bem? Olá, é a gatinha. Ele gosta de gatinhos? Ele gosta de gato e cachorro. Oi, Kid. Olha a gatinha. Tudo bom? Você gostou da gatinha? É minha, tá comendo. Tem dia que ele passa o dia comendo, tem dia que ele não come nada. E também a gente já viu essa rotina dele. No início eu achei que ele tivesse com problema de saúde, alguma coisa, eu comecei a observar. Aí meu outro filho fala, mamãe, esse menino é um camelo, ele come num dia, no outro ele não come. Rapaz. Às vezes ele fica só com café da manhã e com água. Aí toma um mingau à tarde, não quer comer nada. E no outro dia ele come o dia inteiro. Come o feijão, come o caldo, come o farofa. Ele compensa, a gente fala que ele fica compensando. Ele tá passando o dedinho no biscoito. Tudo que ele vai comer, ele passa o dedo. Ele sente, é a letrinha do biscoito que ele tá passando o dedo. Aí ele começou a esfregar a parede. Ela falou que é porque ele queria ter a sensação que a nossa parede ela não é lisa, é com textura. Então ele passa o dedinho lá, eu acho que ele sente uma sensação melhor. Tá aí, entendi. Meu amor. Oi, voltou. Você quer participar? Quer participar? Olá! Cadê o 10 para ela? Ó, bate 10. 10! Isso, meu filho bate 10. Que lindo. O 10, o pai dele começou, vamos bater 10, porque no início ele dava tchau, aí depois ele parou de dar tchau, aí o pai dele disse, então vamos bater 10, aí ele vem e bate. O 10 ele bate, e bate na outra mãozinha. Que legal. Que bom que ele apareceu no final, pensei que ele não ia aparecer, não. E para a gente finalizar também, né? Porque eu sei que é muita coisa, são muitas coisas para conversar, né? Afinal de contas, são 4 anos e alguns meses já, né? Nessa jornada. Sim. Quando você participou, eu não lembro exatamente, acho que você é da turma 8. Acho que você é da turma 8. Era 7. Então você entrou em junho do ano passado, né? Sim. Um ano já. Fez um ano já que você entrou. E aí, quando você soube da oportunidade, né, de participar do curso, assim, você teve alguma dúvida se era para você, se você ia conseguir aplicar, se você ia ter tempo, porque sua vida é bem corrida, né, com os seus horários. Você ficou com alguma dúvida ou não? Você realmente teve certeza que era isso que você precisava? Como é que foi para você? No momento que eu não lembro como, porque no Face, quando você curte uma página, várias páginas aparecem, né? Eu tinha curtido alguma coisa relacionada ao autismo, aí eu vi que apareceu você na semana do autismo. Eu falei, olha aqui, eu vou assistir. Porque naquele momento eu queria algo que me ajudasse mais, que eu estava vendo que as terapias não estavam dando resultado. Então, olha, já estava com 3 anos, ele já estava com mais de 1 ano fazendo terapias, tanto fono como TO, como psicólogo. E eu via que não dava resultado, e eu falava, Kid, eu preciso buscar algo que eu possa fazer com ele, porque eu perguntava para ela, falava, não, mas você está indo no caminho certo, mas aí eu sempre gosto de arriscar mais, de buscar mais, isso, estimular mais. Aí, depois da semana que você falou do curso, na mesma hora eu falei, não, eu vou já passar no meu cartão e eu vou fazer, porque não ia ser eu tinha 1 ano, né, para completar as etapas, e acabou que eu fiz logo uma seguida da outra, até porque eu queria ver o resultado nele, eu queria compreender melhor, porque
é assim, eu pesquisei em vários sites, mas eu nem tinha me atentado para pesquisar se tinha alguém para dar palestras, como você levou a fono lá, que ela falou da De questão da fala, apraxia, né? de apraxia. Isso. Eu passei a seguir ela também no Ela é Instagram e maravilhosa. no Face. Aí eu peguei e falei pro meu marido, eu digo, não, ele disse, tu quer fazer, então vai. Eu digo, vai e nós vamos fazer nós dois. Eu vou fazer o curso e nós vamos aplicar nós Os dois dois. nós vamos aplicar juntos. Muito Sim, bem. sim, porque sempre foi assim, né? Desde quando ele foi gerado, os atendimentos, meu marido sempre estava presente em todas algumas sessões ele não pode ir por conta do trabalho, eu acabo que eu levo na minha folga para que eu vá, que ele esquece muitas coisas, então algumas coisas a médica fala, ele não lembra. Eu falo, não, então eu preciso ir. Mas ele vai junto, porque ele fica lá e ele ajuda demais. E às vezes eu falo isso para as outras mãezinhas que me perguntam como é que eu consigo. Eu digo, mas é porque eu sou sozinha. Eu digo, cadê o pai do seu filho? Porque não, ele tem que ser o pai nessas horas também. E graças a Deus, meu marido ele sempre foi um paizão para meus filhos e ele tá junto. Eu faço os cursos, depois eu falo para ele como tem que fazer e a gente faz juntas as atividades. Então, naquele momento, eu falei: a gente precisa de alguém que nos direcione melhor. E naquele momento, eu agarrei com tudo e comecei a botar em prática. Que bom. Eu fico muito feliz quando os pais são participativos. Por isso que eu sempre digo para as mães: convidem, mande o link da Semana do Autismo, peça para se inscrever. Se não assistir, passe as orientações, porque às vezes tem algumas alunas minhas que falam, ele não quer assistir, mas como você falou, eu passo as orientações e ele segue, né? E às vezes chama para. Hoje mesmo entrou um casal, e acho que foi ontem também que entrou, meu Deus. Ontem. Ou foi segunda? Segunda entrou um pai. Segunda entrou um pai, ontem entrou um casal, e hoje entrou outro. Eu fico muito feliz quando eu vejo os pais, quando os pais são participativos, sabe? Porque. As suas aulas, o meu marido assistia comigo. Eu entrava no link, mas ele assistia comigo. Ótimo, isso. Por isso que o nome do curso é parentalidade, sabe? Porque quando eu criei o PAP, quando eu pensei no nome, eu queria incluir os pais. Mesmo sabendo que 87% do meu público são mulheres e a maioria são mães, eu nunca quis excluir os pais. Por isso que eu botei parentalidade. Eu sei que é um nome grande, é um nome difícil, mas porque eu não queria excluir os pais, né? Por isso que o nome é parentalidade autista na prática. Então, agradeço também ao seu esposo por ter confiado, né, por ter acreditado, porque eu sei que muitas vezes a mãe fica na vontade, quer entrar e às vezes o marido às vezes não dá um incentivo, né, às vezes até financeiro, né, se a esposa não trabalhar no momento, e aí fica aquela situação, né, você chame, coloque para assistir também, converse, eu sei que não é fácil, né, para algumas pessoas aceitarem o diagnóstico inicialmente, Sim. Mas é o que eu sempre digo, independente de diagnóstico, se você já percebe alguns déficits, né, na parte da comunicação, da socialização e tudo mais, a gente precisa intervir, né, mal não vai fazer, os estímulos eles não fazem mal, a não ser que você esteja forçando a criança, né, que tudo que você falou, forçando, Sim. sendo algo com uma sobrecarga muito grande, uma pressão muito grande, né, a gente tem que fazer, por isso que eu gosto de ensinar de um modo que torne as coisas mais leves, sabe? Como estimular brincando. Teve uma aluna minha que eu entrevistei da outra vez, que ela falou uma frase fantástica, que eu fico brincando, que é Zamberlan Estela 2021, né? A referência, que é a Estela do Papillon. Ela disse assim, o mundo é um estímulo. E é verdade. Sim. A terapia é importante, muito importante, mas não é somente na terapia que a criança aprende. Ela aprende em casa, ela aprende na escola, ela aprende em todos os ambientes, com todas as pessoas, porque o mundo é rico de estímulos. Você vê que até com biscoito ele está aprendendo, ele está ali procurando as letras do Ele biscoito. procura as letras. Na verdade, ele procura tudo que tiver, ele fica passando a mãozinha. E ele adora as coisas crocantes. Então, eu não sei se ele sente no tocar que aquilo é crocante. Tanto que eu dou um pão para ele normal, ele quer um pão de ontem, porque tá mais durinho, tá mais crocante para ele. E ele gosta de comer a ponta. Então, isso a gente vai aprendendo observando, né? Eu observo muito as coisas que ele faz e como ele reage no que a gente fala para ele também.
Às vezes eu falo alguma coisa, ele fala, ele quer brigar de volta. Eu falo, olha, ainda quer mandar em mim. Não, a mãe sou eu, você tem que fazer tal coisa. Porque ele também quer dar a opinião dele. Mesmo ele não verbalizando as palavras normais, ele fala, meu marido diz que sabe quando ele está cantando, Bravo. quando ele tá bravo, quando ele não tá, porque tem a entonação, do balbucio dele. Ele tá cantando isso é aqui. importante, eu tô escutando, isso é importante, né, que ele aprenda a manifestar as vontades dele, ele ainda está em processo de construção da personalidade dele, né, e aí você, enquanto pai e mãe, que eu acredito que talvez tenha sido por conta disso, né, que a psicóloga falou aquilo, vocês vão colocar os limites, porque os limites são necessários, você vai validar, eu entendo, eu sei que você quer, mas agora não dá, ou então agora a gente vai tomar banho, agora vai dormir, ou então você simplesmente fala, Kid, mamãe te ama muito, e a resposta é não. Pronto, você se conectou, gerou conexão com ele, né, por meio da gentileza, e foi firme ao dizer que não. Então, é como você falou, você é a mãe, você é adulta, você que conduz. Sim. Mas é importante que ele aprenda a expressar as necessidades dele, sim, né? e ele ouve bastante não. Às vezes ele fica bravo, eu digo não, sim. Não, eu não vou fazer. Aí ele, às vezes, ele chora, eu pode estar chorando, eu digo, deixa ele chorar. Ele vai ver que ninguém vai fazer, ele vai parar, e ele para. Sim, porque se a gente for fazer, ele vai achar que com o choro, porque antes é diferente o choro agora. Antes eu tinha medo porque eu não sabia o que ele queria. Agora, como eu sei, o choro dele, eu deixo ele chorar e depois ele para. Eu digo, chorar é ótimo, faz bem para os pulmões. Aí ele fica observando, aí ele para. Sim. Deixa eu só te falar uma coisa que era para eu ter falado na parte da comunicação. Eu falei da aula de doutora, da Débora Castes, não, da Carol Quedas, é porque eu tô cansada já, acho que eu fico, quando eu começo a trocar tudo, a mente já tá... Desculpa. Eu falei da aula de Carol Quedas, mas tem uma aula sobre comunicação alternativa também. Eu que dei essa aula, não sei se você viu também na parte de aulas bônus, mas se você puder, você pode assistir essa aula, porque aí, quem sabe, com essa nova fonte, pensando na entrada de uma comunicação alternativa, enquanto a fala não vem. Sim. Porque ele já tem muita intenção comunicativa, ele já está buscando vocês muito, mas ele ainda não tem um meio, né? Tipo, quando eu digo meio, é que ele não tem a fala, ele não usa tantos gestos ainda, entende? Não tem a escrita. Então, ele ainda acaba utilizando muitas vezes do choro, que tudo bem, mesmo que ele falasse, tivesse comunicação alternativa, ele iria chorar, porque a gente chora também, faz parte. Mas é importante que ele tenha uma voz também, no sentido de conseguir se expressar cada vez mais, sabe? Aí você pode assistir essa aula e ver, junto com a equipe que acompanha o KID, alguma estratégia, né? Seja um... Inclusive, eu já propus para elas. Eu já propus a comunicação alternativa. E eu tenho de uma outra mãezinha, que é uma amiga minha, que está em um outro estado, ela me mandou várias figurinhas, né, de passos para o banho, para alimentação. Então, eu imprimi e já mostrei para ele, mas ele não quer saber. Tem algumas figurinhas que ele não quer nem olhar, algumas ele tem medo, ele revira os olhos para não olhar. Aí eu falei com a psicóloga dele, a gente não precisava... criar uma estratégia para ele se comunicar, porque em casa eu consigo me comunicar com ele, mas na escola, quando voltar às aulas, aqui, né, porque a maioria das vezes eles não querem que eu entre na sessão com ele, nem o pai dele, eles só deixam quando ele está estressado, que ele não quer ficar lá sozinho, que às vezes ele tem resistência. Aí eu entro, mas eu fico lá na porta observando. Entendi. E aí ele pega e faz a atividade. Às vezes ele só quer fazer quando eu estou junto. Não sei se ele se sente inseguro, já conversei com elas a respeito. Da outra vez ela descobriu que era um desenho que tinha numa mesa, que ele tinha medo, então ele não queria entrar na sala, ela mudou de sala. Então foi toda uma adaptação. Aí eu falei para ela, não tem como a gente utilizar uma linguagem alternativa com ele, através de imagem, de desenho. Ela falou, lá na frente a gente vai ver, ainda não está... É como se ele não tivesse nesse estágio para essa linguagem. Aí ela falou que cada um ia reagir de uma forma, então do jeito que a gente estava indo, a gente estava evoluindo, então era assim mesmo, que era um passo de cada vez. Só que eu fico querendo sempre melhorar, né, o que ele já tem. Sim, com certeza. Ampliar, né, cada vez mais, dar outras alternativas.
Mas você está no caminho certo, está de parabéns também, você é uma aluna muito aplicada. Obrigada. Fiquei muito feliz de poder te conhecer, mesmo que virtualmente, né? A gente só conversava Pois lá no é, já falei quando vim a Manaus. Com certeza. Eu não conheço, não, o Norte. Eu tenho vontade de conhecer. Eu tenho uma amiga minha que ela conhece Belém, mas também só conhece Belém, assim. Eu tenho vontade, né? A gente tinha esse objetivo de, quando fosse para conhecer outras cidades, fazer os encontros com os alunos, tudo mais, só que aí veio a pandemia, né? Então a gente fez isso, acho que só em Recife, não foi, Wesley? Só em Recife a gente chegou a fazer, que foi em fevereiro do ano passado, mas aí depois veio a pandemia, não viajei mais, né? Então, não conheci mais ninguém. Só, assim, as entrevistas. Só virtual. Mas aí quando foi, eu aviso, tá bom? Tá, ok. Muito obrigada mesmo. Espero que a gente tenha outros encontros também. E aproveite, como eu sei que você fez rápido, né, o curso, se você quiser rever algumas aulas, em dezembro, a gente ampliou de 1 ano para 3 anos de acesso. Então, você pode rever Ai, tá por ok. muito tempo ainda. Por isso que eu perguntei das aulas bônus, né? Porque sempre eu vou anexando alguma aula bônus. Eu olhei umas 2 só, aí não olhei mais. Pronto. Então, porque você fez direto. Eu lembro que você comentou assim, Sim. uma aula atrás da outra. Aí você pode rever depois as aulas, porque a gente prorrogou em dezembro para 3 anos. Então você já tem 1 ano, Ai, né? tá ótimo. Tecnicamente Sim, sim. acabaria agora, mas aí você tem mais 2 anos, viu? E Ai, assim, tá ótimo, então. Eu dá é para que agradeço a oportunidade de aprender, né, e botar em prática. Realmente botar em prática o que você passou, e isso tem dado uns resultados muito positivos para a nossa família. Que bom. Muito obrigada mesmo. Fico feliz, fiquei muito feliz. Obrigada. Tá bom? Beijos, um abraço para sua Beijos, esposa, boa para o seu outro noite. filho. Beijo para o Kid e para você também. Boa noite. Boa Tchau. noite, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal.